Decola, garotinho e garotinha! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Sou o professor Jerônimo, sou professor de Química aqui do YouTube e te convido a conhecer minhas aulas do zero ao aprofundado. Fique comigo porque hoje nós estudaremos as propriedades da matéria. Roda a vinheta! Garotinho e garotinha, olha só! Hoje nós estudaremos as propriedades da matéria. A matéria, como nós sabemos, é tudo aquilo que apresenta massa e um volume. E hoje nós estudaremos as propriedades gerais, as propriedades específicas da matéria. Nós podemos nos perguntar assim: como que nós conseguimos nos diferenciar uns dos outros? Bom, pela cor de pele, pela cor dos olhos, pelos tamanhos físicos, pelas características emocionais, psicológicas, comportamentais. Mas as matérias não apresentam essas características necessariamente, mas apresentam dureza, tenacidade, pontos de fusão, pontos de ebulição, massa, volume, várias características que podem servir para a gente diferenciar uma matéria da outra. Como, por exemplo, como conseguiríamos distinguir um copo de água de um copo de cachaça, um copo de pinga, pelas suas características físico-químicas. Ok, pessoal? Então, de certo modo, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar, aprofundando cada vez mais no entendimento das suas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai abordar é a propriedade geral da matéria, ou melhor dizendo, as propriedades gerais, que são propriedades comuns a quase todos os tipos de matéria, para não dizermos todos os tipos de matéria. Então, a primeira característica aqui vai ser identificada pela massa. A massa é uma grandeza que quantifica a matéria. É uma grandeza que quantifica a matéria. E essa quantificação, pessoal, ela pode ser expressa em dados, que quantifica a matéria. Aqui nós temos que tomar cuidado com um conceito que a gente vê lá na física, porque muitas pessoas pensam que a massa é a mesma coisa que o peso. Só que o peso lá na física leva em consideração a aceleração da gravidade, nos dando um valor diferente. Aqui na química, entretanto, a gente vai trabalhar somente com aquilo que quantifica a matéria. Nós não trabalharemos com a aceleração da gravidade, ok? Nós trabalharemos com aquilo que quantifica e será expresso em quilos, em gramas, em miligramas, em microgramas, em toneladas, tá bom? E a gente pode, então, trabalhar com essa ideia, ok, pessoal? Olha só, a gente vai ver que algumas unidades são usualmente trabalhadas na química: miligramas, gramas, quilogramas, toneladas, e a gente consegue fazer as conversões de unidade para unidade, ok? Eu posso, por exemplo, sair de toneladas e ir para quilos, de quilos e ir para gramas, de gramas e ir para miligramas. Basta que eu utilize aqui alguns artifícios, né? Ou artifícios de divisão, ou artifícios de multiplicação. E a gente conseguirá facilmente fazer estas conversões. Olha só, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com uma conversão de miligramas para quilos, exemplo 1. Suponhamos que a gente queira, transformar 1000 miligramas em quilos. Converter em quilos. Vamos colocar assim para o caderno ficar bem bonito. 1000 miligramas, converter em quilos. Como que eu faço, pessoal? Bom, basta que eu observe este macete, né? Eu estou em miligramas, eu quero converter em quilos. Olha, eu vou seguir a setinha. Se eu quero converter em quilos, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por 1000 para chegar em grama e depois dividir novamente para chegar em quilos, tá bom? Então, se a gente dividir 1000 miligramas por 1000, vamos lá. 1000 miligramas por 1000, eu vou chegar em gramas, não é isso? Então, eu tenho 1 grama, mas eu quero converter em quilos. Então, como eu tenho 1 grama para chegar em quilos, basta que eu divida novamente
1000. Qual será o resultado que eu chegarei? 1 grama dividido por 1000, eu chegarei a um valor equivalente a 0,01 quilo. Portanto, meus amores, o valor que diz respeito, de 1000 miligramas para ser convertido em quilos vai ser este daqui, 0,01 quilos. Show de bola? O contrário também é verdadeiro, Coloquemos aqui, por exemplo, na forma de um exemplo 2. Se eu quiser transformar, por exemplo, 3 quilos em miligramas. 3 quilos converter em miligramas. O que fazer? Muito simples. Eu estou em quilos. Basta que eu siga o sentido da seta. Eu quero converter em miligramas. Então, eu vou multiplicar por 1000 para chegar em gramas. Novamente, multiplico por 1000 para chegar em miligramas. Então, se eu pegar estes 3 quilos e multiplicar por 1000, eu chego em gramas. Eu terei 3.000 gramas. Para chegarmos em miligramas, basta que eu multiplique novamente por 1000. Então, será 3.000 vezes 1000. Eu chegarei a um valor equivalente a 3 milhões de miligramas. Show de bola, pessoal? Então, olha só, eu saí de 3 quilos e cheguei em 3 milhões de miligramas. São valores equivalentes. Melhor dizendo, são valores iguais. O termo equivalente a gente vai trabalhar bastante lá na estequiometria. Show de bola? É como se a gente pensasse assim. O número 1 de $1 pode ser equivalente a aproximadamente R$5. 1 não é igual ao número 5, mas são equivalentes. O número 1 pode representar o número 5. Tá aí a diferença entre igualdade e equivalência. Show de bola? Mas nós estudaremos isso lá na estequiometria. Nos cálculos estequiométricos nós veremos isso com muita calma, tá bom? Olha só, esta é a primeira propriedade da matéria, apresentar uma massa, já que a matéria é tudo aquilo que apresenta massa e volume. E por falar em volume, tirem aquele printão, para fazermos um caderno bem bonito. E por falarmos em volume, será a nossa segunda propriedade da matéria a ser abordada. Olha só, o volume é usualmente chamado de extensão. A extensão da matéria é uma das suas propriedades. E a extensão nada mais é que a capacidade volumétrica da matéria. É a capacidade volumétrica da matéria. Capacidade volumétrica da matéria. Tomem nota, pessoal. Façamos um caderno bonito para que a gente possa estudar bem para os nossos vestibulares, para as nossas provas, ok? É a nossa capacidade volumétrica da matéria. Note você o seguinte. Aqui também nós encontraremos algumas relações de expressões de unidades, tá bom? A gente vai mostrar aqui de modo geral. Existem outras unidades que podem ser trabalhadas? Claro, pessoal, muitas outras, mas a gente está pegando as mais usuais. Nos exercícios a gente especifica isso para vocês, tá bom? Olha só, nós vamos notar que algumas unidades vão apresentar as suas correspondências e suas equivalências, nesse caso as suas equivalências. A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 mililitros. É igual a 1000 mililitros. 1 mililitro, pessoal, é representado com a letra M minúscula e a letra L maiúscula, tá bom? De igual modo, a gente vai ver que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Show de bola? 1 centímetro cúbico será igual a 1 mililitro, tá bom? Então, essas relações vão nos permitir fazer alguns cálculos, tanto de massa quanto de volume, em uma das propriedades que a gente vai ver em breve, que é a propriedade física. Uma propriedade física que é a densidade. A gente vai ter que correlacionar a massa ao volume. Show de bola? Então, olha só, vamos fazer um exemplo aqui também para ficar fácil para a gente, tá bom? O que a gente vai ter aqui? A gente pode estabelecer até por uma regrinha de 3, que é mais fácil. Se eu disser assim a vocês, 0,3 litros equivalem, dizem respeito a quantos mililitros? É igual a quantos litros? Tá bom? Converter em mililitros, para ficar mais fácil. Tudo bem? O que eu posso fazer? Bom, eu sei
que 1 litro está para 1000 mililitros. E aí o que eu faço? Aqui entra um macete. Eu vou colocar tudo que for litro aqui deste lado da seta e tudo que for mililitro aqui deste lado da seta, tá bom? Então olha só, eu tenho 0,3 litros. O 3 litros, o litros vai entrar desse lado da seta. Então, para eu não me confundir lá na regrinha de 3, eu coloco ele antes da seta, tá bom? E aqui vai ser o meu x. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada, né? De 1 vezes x e de 0,3 litros vezes 1000. Ô tio, eu estou cansado de saber isso daí, isso para mim é muito fácil. Sim, pessoal, mas muitas pessoas erram isso daqui, né? Achando que já sabem bastante, tá bom? Então, olha, é claro que a gente, às vezes, já está bem avançado na química, mas é sempre bom revisar para a gente não ter dúvida, tá bom? Convertemos, então, 0,3 litros em mililitros. São 300 mililitros. Também podemos identificar o seguinte, pessoal. Muitos exercícios, né? Exemplo 2 não, exemplo 1 aqui. Esse foi o primeiro que a gente fez. E agora o exemplo 2. O exemplo 2. No exemplo 2, a gente vai ver, usualmente, simplesmente essas pequenas conversões, né? Então, se nos perguntar assim, 3,5 centímetros cúbicos, né? Converter isso daqui. Converter em mililitros. Muito simples, né? Converter em mililitros. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Portanto, né? Vou colocar as unidades iguais do mesmo lado da seta. Eu sei que eu quero converter 3,5 centímetros cúbicos. Então, 3,5 centímetros cúbicos aqui de baixo, antes da seta, né? Eu vou ter x desse lado. Ou seja, pessoal, eles são equivalentes, né? Então, x vai ser igual a 3,5 mililitros. Eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Muito simples. Essa foi a segunda propriedade geral da matéria. Então, eu tenho massa e eu tenho extensão, que é a capacidade volumétrica. A gente vai chamar carinhosamente de volume. Show de bola, pessoal? Tirem um print aí e vamos para a nossa terceira propriedade geral da matéria. Terceira propriedade geral da matéria. Nós podemos ter aqui a indestrutibilidade como uma propriedade geral da matéria. Indestrutibilidade. Indestrutibilidade. Essa indestrutibilidade, pessoal, ela vai estar relacionada com aquele princípio que a gente viu lá na nossa aula de Química Zero. Tá passando um cardzinho aí em cima. Para você que tem dúvidas em conceitos iniciais, tá aí nessa aula, tá? A gente discutiu lá um conceito que se popularizou com o pai da química moderna, que é Antoine Lavoisier, quando ele dizia que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, a matéria é indestrutível, ela apenas se transforma, tá bom? Pessoal, olha só, a matéria se transformando, a gente pode imaginar o seguinte contexto. Imaginemos que a gente vai pegar aqui um pedaço de folha e a gente vai queimar esse pedaço de folha, tá bom? A gente vai queimar esse pedaço de folha. Peguei um pedaço de folha qualquer e botei fogo nele. Aquele pedaço de folha eu não vou ver mais, né? Posso até ver ali os seus restinhos, mas grande parte estava envolvido no processo de combustão, se transformou em gases. E esses gases estão na natureza. Eu não perdi este papel, né, na forma de estrutura molecular, porque essa estrutura molecular foi para a natureza. Claro, com as suas dissociações, com as suas separações, mas ela apenas se transformou. O que era papel sólido se transformou em gás. Beleza? É claro que eu não vou ter o papel físico na forma sólida, mas ele está na forma gasosa. Ou seja, houve apenas uma transformação da matéria. É mais uma característica da propriedade geral da matéria, a sua indestrutibilidade, tá bom? Pessoal, a quarta, essa é a terceira, né? A quarta propriedade da matéria estará relacionada com a sua descontinuidade. Descontinuidade, que a gente pode chamar também, carinhosamente, descontinuidade de porosidade. Ou seja, a matéria, muitas vezes, ela vai apresentar
uma característica descontínua de poros. E estes poros, eles são importantes. Por exemplo, imaginem aí um papel higiênico ou um papel toalha. Ali, um guardanapo também, ali tem alguns poros, né? Tem alguns quase que filtros, ou até mesmo capilares, dependendo do contexto. Estes poros, eles permitem que ali passem, né, determinados fluidos. Então, a gente sabe que a matéria como um todo, naquele caso, né, um pedaço de papel higiênico, ela não é contínua, ela tem essa descontinuidade, esses porinhos, tá bom? Então, a matéria pode ser descontínua. A matéria pode ser descontínua. Pode ser descontínua. Ser descontínua. Pessoal, isso cai no Enem? Isso cai nos vestibulares tradicionais? Descontínua. Bom, nos últimos anos, por exemplo, o Enem tem abordado cada vez mais questões de ensino fundamental 2. Então, o que nós vamos notar? 2019 e 2020, por exemplo, nós tivemos uma questão lá em 2019 relacionada à porosidade do material. Era uma técnica que envolvia o fenômeno da capilaridade. Então, se a gente colocasse água, sei lá, no papel toalha, no guardanapo, por exemplo, essa água a gente notaria que, encostando apenas uma ponta ali do papel higiênico na água, a gente verificaria que essa água subiria pelo papel. Façam esse experimento em casa para vocês verem. Por causa dos poros. O fluido, ele vai perpassando cada um desses porinhos aí, dessa descontinuidade da matéria, beleza? Então, por mais que seja simples esse entendimento, é algo que tem sim aparecido nas provas e nos concursos de forma geral, tá bom? É bom a gente saber isso aí. Pessoal, uma outra característica como propriedade da matéria é a inércia. A inércia. A inércia vai nos remontar aqui à primeira lei de Newton, né, em que ele diz que um corpo, quando está em movimento, tende a permanecer em movimento. Assim como quando um corpo esteja em repouso, ele também tende a permanecer em repouso. Por exemplo, aqui nós temos um apagador. Este apagador, ele pode ficar aqui, certo? Olha aqui um outro apagador. Ele pode ficar aqui e se ele não sofrer a pressão, a força sobre ele aqui, de alguém ou de algum fenômeno da natureza que o empurre, que o movimente, a tendência é que ele permaneça aqui, em repouso, ok? É claro que a gente não vai entrar aqui nas leis da física, né, nas forças que estão envolvidas, mas de modo geral entendemos que um corpo em repouso tende a ficar em repouso, assim como um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. É a lei da inércia mesmo. Essa lei se aplica às matérias, tá bom, pessoal? Então a gente pode colocar aqui, ó, primeira lei de Newton, para a gente anotar. Show de bola? Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Pessoal, agora nós vamos ver aqui, olha só, a sexta característica, a sexta propriedade da matéria, a compressibilidade. Compressibilidade é a capacidade da matéria, né, ser comprimida. É a capacidade da matéria de ser comprimida. A matéria pode ser comprimida. Pode ser comprimida. Sofrer compressão. Pode sofrer compressão. Compressão. Então, todos nós, garotinho e garotinha, na sua infância você fez isso, tá bom? Você pegou lá uma seringuinha e botou o dedinho lá embaixo e apertou o êmbolo. E você aumentou a pressão ali no interior dos gases. E você viu que o volume diminuiu. Então, o volume de gases ali dentro do nosso ar atmosférico. Então, a compressibilidade é uma característica da matéria, de forma que essa matéria possa sofrer compressão, ok? Pessoal, o que nós temos que ter em mente é que outras matérias, sem ser esse exemplo que foi dado, também pode sofrer compressão. Por exemplo, isso daqui é uma matéria? De certa forma, sim. Faz parte de um corpo. Já já a gente vê esses conceitos. Mas quando eu faço uma pressão sobre esta área, eu estou fazendo uma compressão, ok? Todas as matérias, de forma geral, elas podem sofrer uma compressão. É claro que nós vamos depender ali dos contextos para que essa compressão possa ser feita, beleza? Dependendo da dureza, da tenacidade do material, da sua rigidez, da sua coesão molecular, tá bom?
Se nós temos a compressão, nós temos também a elasticidade. A elasticidade, ela vai estar relacionada com a capacidade da matéria, né, em ser elástica, em ela poder se esticar, tá bom? Matéria pode ser esticada. Olha, em termos bem simples, para a gente aprender mesmo, tá bom? Pode ser esticada. Se você não teve esse tipo de aula, você está aprendendo agora com o tio GG desde o início. Já deixa seu like aí se essa aula está sendo útil para você. Ai, tio, é muito simples essa aula, eu preciso de aulas mais aprofundadas. Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? Aqui no canal do tio GG a gente vai aprender do zero ao mais aprofundado. Ao ponto em que a gente vai aprofundar tanto que nós vamos fazer muitos exercícios dos principais vestibulares do país, como o FUVEST, o Unicamp, o Unesp. Nós vamos fazer os exercícios do Enem, os exercícios dos concursos públicos, bombeiros, todas as faculdades particulares mais concorridas, para que a gente possa ter um norte de como é que essas questões estão sendo abordadas, tá bom? Meus amores, temos outras características, outras propriedades da matéria. Então, tirem um print deste quadro para que a gente possa passar para as duas últimas propriedades gerais e aí vermos as propriedades específicas. Garotinhos e garotinhas, vamos que vamos então. Olha só, agora a gente vai ver a divisibilidade e a impenetrabilidade. Olha só, muito simples. A divisibilidade é a capacidade da matéria ser dividida. Divisibilidade é a capacidade da matéria em ser dividida. E nós temos aqui a impenetrabilidade. Penetrabilidade. É aquela velha história que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Aqui, na divisibilidade, a matéria pode ser dividida. Exemplo, vou cortar um pedaço de pão. O pão é uma matéria, pessoal? Sim. Não deixa de ser uma matéria, porque tem massa e volume. Pode ser dividido. Não é isso? Se eu corto o pão, ele pode ser dividido. E a impenetrabilidade é aquela história em que nós pensamos assim: dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, se dois corpos não ocupam o mesmo espaço, a gente vai colocar uma situação hipotética aqui. Não ocupam o mesmo espaço. Olha só, nós podemos aqui pegar um copo de água, não é isso? Podemos pegar um copo de água e este copo está marcando este volume, ok? Aqui tem água. Se eu colocar uma bola dentro deste copo com água, a tendência é que este volume aumente. Não é isso, pessoal? Olha só, se eu colocar dentro deste copo uma bola, a tendência é que este volume aumente. Por quê? Porque agora, junto à água, passamos a ter uma bola, ok? Então, se a gente for fazer uma comparação aqui dos volumes, olha só, esses volumes, eles aumentaram. Aliás, eles tiveram uma discrepância ali, né? Nós tivemos uma variação de volume aí, aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente. É apenas um desenho, é apenas para ilustrar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ou seja, eu tenho este espaço aqui com a água sozinha dentro do copo, certinho? Se eu jogar uma bola lá dentro, este volume vai se alterar. A tendência é que o volume aumente. Por quê? Porque eles não conseguem ocupar este mesmo espaço. A bola tem o seu volume também específico, a sua capacidade volumétrica, que vai precisar de um momento ali de ocupação, de um espaço mesmo. Por isso a gente altera o volume. Meus amores, nós vimos estes tópicos sobre as propriedades gerais da matéria. E todos eles são importantes para o entendimento daquilo que representa todas as características da matéria. Ou seja, todas as matérias têm isso de forma geral, beleza? Garotinhos, vistas as propriedades gerais, vamos às propriedades específicas. Elas são classificadas em organolépticas, funcionais, físicas e químicas. Olhem só, como a gente vai falar agora de propriedades específicas, a gente vai ver primeiro aquelas propriedades que a gente vai chamar de propriedades
organolépticas. Organolépticas. São aquelas propriedades que estão relacionadas aos sentidos, tá bom? Quais são essas propriedades que estão relacionadas aos sentidos? São as propriedades do tato, da audição, do sabor, né, que é o paladar, do olfato, da visão. E aí, o que a gente tem que pensar? Eu estou num laboratório de química, cara. Eu não posso, né? Eu quero distinguir dois copos que tem dois líquidos transparentes, né? A princípio ali, que a gente consegue pensar que seja água ou alguma outra coisa. Então, o que a gente vai fazer? Eu não posso beber aquilo para ver se é água ou pinga, porque aquilo ali pode ser algo tóxico, mas não deixa de ser uma característica que distingue uma matéria da outra. Por exemplo, eu sei distinguir o que é um suco de laranja de uma água pela sua característica de sabor, pela sua característica de cheiro, de olfato, ok? Então, é uma propriedade específica que vai realmente distinguir o que é uma matéria da outra. Por isso, é uma propriedade muito peculiar à matéria. Ela é bem específica mesmo, ok? Também temos as propriedades funcionais. As propriedades funcionais vão dar funções às matérias. Por exemplo, algumas matérias elas são classificadas como ácidos, outras como bases ou hidróxidos. A gente vai ter um capítulo, um vídeo especial para vocês de funções inorgânicas, tá bom? Essa característica específica da matéria, essa propriedade específica. Show de bola? Para a gente ficar fera nisso daqui. Hidróxidos, a gente vai ter os sais, a gente vai ter os óxidos, a gente tem os hidretos. Tudo bem, pessoal? E aí, olha, a gente segue o baile. Então, por exemplo, eu sei distinguir hoje o que é um ácido clorídrico do que é uma soda cáustica, que são, por exemplo, produtos que estão lá no tanque, debaixo do tanque lá da pia da minha despensa, né, da minha área de lavar, porque a gente utiliza isso aí no nosso dia a dia, para fazer processo de decapagem, que é tornar o chão mais branco, que a gente geralmente utiliza o ácido clorídrico, vendido usualmente como ácido muriático. A gente tem aí para desentupir os vasos, né, que uma galera tem a manha de entupir o vaso, né, galera? Vamos combinar aí. E aí você tem que jogar ali uma soda cáustica com muito cuidado, porque aquilo ali pode ser perigoso, pode sofrer uma ejeção em nós, né? Nas pias, nos ralos, de forma geral. Então nós temos aqui características específicas da matéria que vão permitir a gente trabalhar no nosso dia a dia. Caiu uma chuva ácida, eu posso utilizar um óxido de básico, né? Um óxido de cálcio aí, para poder fazer um processo que eu conheço como calagem. Então, há vários tipos de distinções aqui entre as próprias matérias, né? E são grupamentos inorgânicos que, se juntando, vão ter características em comum. Show de bola, pessoal? Nós temos outras características aqui, como, por exemplo, as características físicas. Eu vou distinguir uma matéria da outra pelo seu ponto de fusão, pelo seu ponto de ebulição, ponto de fusão, de ebulição. Posso distinguir também pelo ponto de calefação ou liquefação, né? Calefação não, de liquefação ou condensação, perdão, ou pelo ponto de solidificação. Show de bola? Ponto de fusão e ebulição. Olha só, temos aqui também mais famosinha, a densidade. Tudo bem? Então essa densidade também vai ser estudada por nós com muito carinho, tá bom? A gente vai ver que a densidade ou massa específica leva em consideração a massa de uma matéria sobre o seu volume. E aí a gente vai ter que fazer alguns cálculozinhos. Show de bola, pessoal? Também temos aqui aquilo que a gente chama de solubilidade. Solubilidade. Pessoal, a galera confunde muito o conceito de solubilidade. A solubilidade é a capacidade de alguma coisa se solubilizar em outra coisa, se penetrar em outra coisa e manter ali uma afinidade química, tá bom? A gente vai ver que é a polaridade. Então, o princípio da polaridade vai fazer com que uma substância seja solúvel em outra. Show de bola? Vamos prosseguir. Nós temos também as propriedades específicas que a gente chama de químicas.
Olha, dentre outras, a gente vai abordar as principais aqui, que é a oxidação, a capacidade de uma matéria oxidar, né? Em termos gerais, a gente pode falar de enferrujar, e lá na eletroquímica a gente vai falar que isso daqui é fazer uma troca de elétrons, e essa troca de elétrons ela vai ter uma característica específica, tá bom? A gente pode ter o processo aqui de combustão. Toda combustão na química ela vai ser vista, né, como um processo de queima, em que a gente vai consumir oxigênio, alguma coisa consome oxigênio lá nos reagentes e libera CO2 ou CO2 e água lá nos produtos. Tá bom, pessoal? Também veremos isso daqui com muita calma. E temos também o processo de fermentação. O processo de fermentação. Né? Nós temos aqui na indústria alimentícia muitos processos de fermentação. As cervejas, né? Os pães, as massas são fermentados de forma que a gente faça o crescimento daquela massa pela produção de gás carbônico. Show de bola? O Enem adora cobrar questões sobre fermentação, tanto em química quanto em biologia. Hoje é a interface ali na bioquímica, tá bom? Então, meus amores, tirem um print deste quadro. Nós vimos as propriedades gerais, as propriedades específicas. Fiquem atentos à minha playlist, que nós iremos ver os estudos específicos de densidade, os estudos sobre solubilidade, os estudos sobre a eletroquímica, os pontos de fusão e ebulição abordados lá nas substâncias, ok? Então nós teremos tudo isso daqui no nosso canal de forma ampla. Deixem aí nos comentários sugestões, colocações, dúvidas, para na medida das possibilidades a gente discutir. Foi um prazer te ter aqui. Se essa aula foi útil para você, compartilhe com seus amigos, curta o meu canal e se inscreva para sempre receber aí, ativando o sininho, as notificações de quando nós lançarmos as aulas. Um beijo, meus amores, tudo de melhor para nós.